Muito bem, pessoal. Agora, uma vez que a gente determinou a fórmula mínima, né, que é CH2O, essa é a fórmula mínima, nós queremos achar a fórmula molecular. Aí você fala, como é que eu vou achar uma fórmula molecular? Porque, basicamente, né, quando a gente está pensando em fórmulas moleculares, nós estamos pensando que a gente tem que pegar a fórmula mínima, multiplicar por um certo fator aí, né? Por exemplo, 2, podia ser um 2 aqui, né? E aí a fórmula seria C2H4O2, por exemplo, né? Mas a gente quer exatamente ver qual fator numérico vai multiplicar a fórmula mínima para que dê a fórmula molecular real. Mas para que a gente ache isso, a gente precisa lembrar que lá no começo, na análise espectroscópica do meu composto, tá, a massa molecular dele era 180 gramas por mol. Certo? Então você fala, como é que isso me ajuda? Ajuda muito. Porque vamos pegar a massa molecular dessa fórmula mínima aqui, né? A massa desse CH2O. A massa desse CH2O, ó, o carbono é 12, então 1 vezes 12, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 16. Então isso daqui vai dar 12, com 2, 14, com 16, 30 gramas. Então se a gente pegar 1 mol desse cara de fórmula mínima, dá 30 gramas. Vamos fazer a comparação, para que você chegue à fórmula molecular, a que tem a sua massa molecular correspondente, ó, eu tenho que ir de 180, na verdade eu tenho que ir de 30 para 180. É só você se perguntar quantas vezes o 180 é maior que 30, né? Quantas vezes? E isso daqui, essa continha tranquila, 6. Então nós comparamos a massa molecular da fórmula molecular, que eu ainda não sei, com a massa molar da fórmula mínima, que eu sei, né? E a gente comparou e viu esse fator multiplicativo 6. Então eu pego e multiplico todos os índices da minha fórmula mínima por 6 e vou descobrir aqui o meu composto. Então 6C6, H2 vezes 6, 12, O6, que é a minha fórmula molecular. Beleza? Então, só para a gente revisar aqui o que a gente viu até agora, né? Nós vimos a porcentagem massa de cada elemento da substância vai dar a fórmula percentual ou centesimal. A fórmula mínima nos dá, ou empírica ou estequiométrica, tanto faz, nos dá a proporção inteira em número de átomos dos elementos na substância que a gente está investigando, que a gente achou aqui no nosso exemplo CH2O. E nós vimos a fórmula molecular, que dá a quantidade real de átomos de cada elemento na substância, que no caso a gente achou o C6H12O6, e que, dando outros exemplos aqui, ó, tem casos, por exemplo, que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, ó, H2SO4. Você não tem como dividir esse enxofre mais, ele já é o menor inteiro possível, então a fórmula mínima dá a mesma que a fórmula molecular. Ó, C3H8, você já tem o 3 aqui, como é que você divide o 3? Né? Você vai dividir o 8 por 3, né? Daí você não vai conseguir achar o 8 dividido por 3, vai dar um número quebrado, você não vai conseguir achar a fórmula mínima. Agora você tem a fórmula molecular C2H4. Poxa, você dividir por 2, 2 vezes 2, 2 dividido por 2 dá 1, 1 carbono, 4 dividido por 2 dá 2 hidrogênios, né? E aí você tem aqui uma substância C3H6 também, ó. Veja, 3 e 6 dá para dividir por 3, então vai dar CH2. Então tem algumas fórmulas mínimas que são iguais e que, a princípio, partem de fórmulas moleculares diferentes, ó, o eteno e o propeno. Então cuidado, a fórmula mínima pode servir para a fórmula mínima de um composto, pode servir para outro composto, que pode servir para outro composto. Então cuidado com isso, tá?
Não dá para usar a fórmula mínima como identificação completa da substância que você está analisando. Você precisa dar um passo a mais, como eu mostrei. Ok? Então, isso é muito importante. Então, na próxima videoaulazinha, nós vamos dar mais alguns exemplos de misturar, achar várias fórmulas moleculares a partir da fórmula mínima, achar a fórmula centesimal a partir da fórmula mínima e etc. A gente vai relacionar esses diversos tipos de fórmula, ok? Até a próxima aula.